Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera, mais um vídeo top. No vídeo de hoje a gente vai fazer vários testes com vários capacitores aqui diferentes pra gente saber qual é o correto de se usar para médio grave. Com base nessas dicas você vai saber se você está usando corretamente nos seus drive, no Super Tweet. Então vai ter muita dica boa, galera, nesse vídeo aqui. Acompanhe todas elas até o final aí. Você que por acaso é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, eu já deixo logo esse convite para fazer parte de nossa família. Nosso canal é voltado a isso. Tem muito conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, você tá no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Então galera, eu vou fazer um teste na prática. Como vocês observam, esse alto-falante tá ligado. Então a gente vai fazer alguns testes aqui para ver se você tá utilizando o valor correto aí. Então aquele pouquinho de grave pode estar passando ali, você não tá percebendo e acaba ocasionando queima, ou tanto do drive ou tanto do Super Tweet. Então já vou deixando logo de conversa. Eu vou soltar aqui a música. Vocês podem observar que o alto-falante tá trabalhando. Assim que a música entrar, vocês vão ver que ele está trabalhando, entrando em todas as regiões de frequência, tanto das baixas frequências até as altas frequências. Vejam lá. Vou adiantar aqui um pouquinho. Vejam lá. Então, se você tem a finalidade do uso para médio grave, você não pode jamais utilizar entrando essa quantidade de grave. Então a gente tem que fazer o que? Minimizar isso ao máximo possível, levando em consideração que a gente não tem um crossover, não tem para fazer um corte bem específico. A maneira mais correta de se fazer é através dos capacitores mesmo. Então capacitores, eles são divididos, basicamente o que a gente tem que entender é isso. Eles são basicamente divididos em dois números, que é a capacitância e a tensão. Então, por exemplo, na parte da capacitância, que é definida em UF, digamos que eu tenho um capacitor aqui de 100 UF. Se for para imaginarmos numa linha reta o áudio começando aqui de 20 Hz a 20.000 kHz, digamos que esse capacitor teria um corte até determinada região. Daqui para cá ele não passa nada, e daqui para cima ele vai passar todas as frequências. Então, na medida que eu vou diminuindo esse valor, eu vou restringindo mais ainda. Então vai cortando cada vez mais os graves, os médios graves, vai indo, até chegar a um ponto, se esse valor aqui for muito baixo, o valor da capacitância, de só passar o agudo, ou até mesmo nem passar agudo nenhum. Então, se você fazer o uso correto desse camarada aqui, da capacitância, você vai conseguir dar uma característica específica para cada região. Então, por exemplo, quais seriam os valores para se usar nos médios que a gente tem no mercado, que seria 8, 10, 6 polegadas? Galera, isso não é nem tanto a questão da polegada. Vocês vão entender aqui na prática. Eu vou soltar a música e vou cortar o fio, e vocês vão entender aqui como muda de acordo com a questão do valor. Então você, a partir de um valor que esteja soando bom no seu alto-falante, o importante é isso. Então não tem forma de bolo. Você vai entender os valores aproximados que você tem que usar. Então a gente vai fazer o teste primeiro com de 100 microfarads e vai ver se corta os graves. Se cortar os graves e já for suficiente para você, vai ser com de 100. Porém, se não cortar, a gente vai colocar outros. E eu também vou passar uma dica aqui, que não se pode usar esse tipo de capacitor com polaridade, essa polaridade aqui, positivo e negativo. Eu vou dizer a forma correta de usar também aí, levando em consideração que a gente tem 100 microfarads aqui. A gente vai cortar, obviamente, um dos fios e vai fazer aqui, entre o fio positivo do alto-falante, a gente vai fazer essa ligação do capacitor. E qual seria o lado de ligar aqui? Galera, vocês têm que estar muito atento a isso. Muita gente ensina e não ensina da forma correta, mas prestem atenção. O fio positivo que vem do amplificador, que seria essa ponta aqui, tem que entrar no positivo do capacitor, galera. Entra no positivo do capacitor. E o negativo do capacitor vai para o positivo do falante, porque automaticamente a energia negativa daqui
que tá vindo aqui, ela tá circulando dentro do alto-falante, tá saindo aqui. Então aqui você tem um círculo perfeito aqui. Eu vou soltar a música e vou colocar o capacitor e a gente vai ver se vai mudar a tonalidade. E a gente vai fazendo teste com outros capacitores também para vocês verem até que ponto seria o ideal para a gente aplicar na prática, levando em consideração, tem um médio de 10 polegadas, mas se eu colocar um de 12 aqui, basicamente vai ter o mesmo resultado. A questão do som, vocês vão entender o que é que muda do 10 para o de 12. Eu vou dar também uma dica aí para clarear um pouco a mente. Mas digamos, levando em consideração esse médio de 10 aqui, a gente já vai ter uma boa noção. Vou soltar o som. Obviamente tá aqui, né? Então... aqui eu tô sem o capacitor. Vamos botar o capacitor. Vou lá botar o capacitor, viu, galera? Olha lá. Vocês observam a pequena mudança, que é apenas uma mudança que não é lá grande coisa. Então digamos que esse capacitor ainda de 100 microfarads, ele vai passar muito ainda. Então não é o ideal para a gente usar esse capacitor aqui, a menos que você tenha um falante que seja bem robusto para suportar esse grave que ainda está passando. Então eu vou fazer um teste da sequência com um capacitor de 68, 47 e 33 microfarads. Lembram que eu falei sobre dois valores, capacitância e tensão. A gente vai entender a tensão, qual o correto de se usar em cada caso. Mas a gente tem que levar como base agora a capacitância para a gente não embananar tudo aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer o teste aqui mais uma vez aqui. Vou voltar um pouco da música para não acabar. Vamos lá. Agora o capacitor de 68. Vamos lá botar aqui, galera, vocês verem. Do mesmo jeitinho que o que liga o outro positivo aqui. Vou tirar o capacitor, olha lá. Vou botar o capacitor. 100 com. Agora 47, pra gente ser rápido aqui. Veja quanto muda, galera. Sem o capacitor. Espera bater o grave. Com o capacitor. Agora. Bem pouquinho grave, né, galera? Bem no fundo. Então a gente já nota o de 47 microfarads. Ele já dá um corte bem considerável para esse tipo de falante aqui. Mas vamos mais além. Vamos diminuir para o de 33. Vejam só, galera, o quanto diminui. Eu vou tentar até aumentar um pouco mais do som aqui. Sem o capacitor agora. Com. Vejam só o quanto diminui, galera. Então é um componente fundamental para fazer esse tipo de aplicação. Basta você entender agora qual o capacitor correto, porque como eu disse antes, existem os dois fatores e existe ainda o tipo do capacitor. Porque você que faz o uso de capacitor com essa linha, nessa aplicação, não é o correto de se fazer. E mais ainda, agrava mais ainda, se esse capacitor estiver sendo exposto a um sistema qual passe muita energia. Se ele tiver com a linha passando muita energia e ainda ligado errado, isso aí pode ter certeza não vai durar muito tempo. Assim que você colocar esse sistema em teste pesado por longos períodos, com certeza esse capacitor não vai durar muito tempo. Ele vai esquentar, aquecer, inchar. Quando você menos esperar, vai estourar e sai um fumaceiro danado desses camaradas aqui. Então qual é o certo de se usar quando você só tem apenas esse tipo de capacitor? Você faz o uso de dois capacitores ligados, os negativos juntos aqui. Vejam só, ó, as duas linhas juntas e sobra os dois positivos nas extremidades aqui, galera. E o que é que muda aqui, galera? Aqui muda
a capacitância e a partir desse momento ele não tem polaridade, ele não tem positivo nem negativo, tanto faz como tanto fez. Nesse caso aqui a gente tem, eu vou colocar desenhado aqui para ficar bem claro. Digamos que eu tenho a entrada de energia, eu tenho aqui direto no positivo do capacitor, o negativo de um capacitor, no negativo do outro capacitor. Então positivo, negativo, negativo, positivo, os dois negativos juntos aqui, galera, juntos. Aqui não tem polaridade nenhuma, nem positivo nem negativo. A partir de então, o que é que muda aqui? A tensão soma e a capacitância divide. Se aqui eu tenho capacitores de 100 microfarads, assim de 100 microfarads, eles vão ficar com 50, a partir de agora, 50 microfarad. Então, vamos fazer um teste na prática. Eu vou pegar, vou colocar o de 100, vocês vão notar aqui o corte com os dois em série e o corte com o de 100 apenas. Lembra que a gente tinha feito um corte e tava com o de 100 cortando bem pouco? Vamos aqui. Lembram lá do teste com o de 100, o quanto dava? Corta, mas não corta muita coisa. Mas se a gente usar dois assim, ó, veja o quanto mudou, galera. Agora vejam só com um apenas. E veja sem ele. É bom fazer os testes assim que fica muito claro. Digamos, se eu diminuir, colocar uma capacitância bem pequena. Eu tenho um aqui de 10 microfarads. Vou colocar um de 10 microfarads aqui pra gente ver como é que fica o som. Vamos lá, 10 microfarads. Menos ainda, 6 microfarads, 6,8. Dois 2,2. Veja o quanto diminui, né, galera? Olha. Fica muito claro a eficiência do capacitor, por mais que ele seja um componente passivo. O que significa isso? Parte da energia, essa energia se perde aqui dentro do componente, do próprio componente. Então, os graves, os médios vão sendo todos cortados, todos eliminados a partir do número da capacitância. Então, quanto mais capacitância aqui, mais vai descer o corte vai entrar mais grave. Quanto menos capacitância, menos grave vai passar, só deixando passar as frequências altas. Então, se você aplica isso para os drives, você vai entender bem fácil. Por exemplo, você tem uma corneta e está usando um capacitor de 100 microfarads. A gente nota no alto-falante que está passando muito som, então não é o capacitor ainda de você usar nela. Você tem que descer mais o valor. Você tem que colocar uma capacitância mais baixa. Porque se o alto-falante está entrando desse tanto de grave, o alto-falante pode muito bem dar defeito. Imagine num drive. Se você aplica muita energia entrando naquele grave que está entrando aqui, no drive de corneta, com certeza vai dar problemas. Então os capacitores, quanto menor capacitância, vai deixando esse som mais estreito, vai ficando o som mais fino, afinando esse som, tirando todas essas regiões de baixa frequência. E a sacada mais interessante de você fazer, que é muito difícil você encontrar capacitor sem polaridade. Existe, assim, com outros materiais, até existe com eletrolítico, desse tipo de material aqui eletrolítico, mas o que acontece é o seguinte: o ruim desse tipo de capacitor eletrolítico é que quando ele tem muito tempo de uso, ele seca o óleo dentro e altera a sua capacitância. Então, se você precisa de valores com baixa capacitância, que você consegue encontrar capacitores com outro tipo de material, por exemplo, o polipropileno, que é aquele capacitor que é usado em motor de ventilador, motor de indução, aquele tipo de capacitor, que é esse mesmo aqui, que tem outras cores, tem preto, branco, são capacitores de polipropileno. Eles também têm diversos valores de capacitâncias, os quais vão ser
mais que suficiente para usar nesses crossovers aqui passivos. Com certeza vai sair bem melhor você utilizar esse tipo de capacitor por conta da garantia, e ele também não tem positivo e nem negativo. Esses são capacitores bem mais robustos, são capacitores que são projetados para aguentar trabalhar em lugares bem quentes e aguentar grandes passagens de corrente. Então fica a dica para você adquirir capacitores de polipropileno ou até mesmo os famigerados poliéster. São uma série de outros materiais que tem, que parece com esses camaradinhas aqui de poliéster, que você pode estar colocando também nos lugares dos capacitores. Mas qual é o problema desse capacitor aqui? Que nada é perfeito. Esse daqui você não encontra com grandes valores de capacitância. Você vai encontrar eles até, por exemplo, 10, 15, eu acho no máximo microfarads. Até então eu não vi maior do que 10, 12, 15 microfarads desse tipo de material. Você vai encontrar esses assim. Até mesmo aqueles que tem ventilador. Vou deixar a foto aí para vocês verem. Eles também funcionam. Geralmente aquele tipo de capacitor é até 3 microfarads. Mas se, por exemplo, você precisa de 6, precisa de 9, você pode colocar eles em paralelo. Como seria em paralelo? Ligar todos assim, por exemplo, junto. Uma perninha de um com a perninha do outro aqui, e assim você soma. Se esses dois capacitores forem, por exemplo, de 10 microfarads, juntando assim os dois, vai dar 20 microfarads. Se juntar mais um, 30 microfarads, e assim por diante. Em paralelo, assim como esses aqui, eles somam a capacitância. Em série, soma a tensão e divide a capacitância pela metade. Então, se você quer alcançar maiores capacitâncias com um tipo de capacitor que não tem muita capacitância grande, você vai colocando ele em paralelo. A tensão, agora a gente vai deixar bem claro sobre a questão da tensão do capacitor. Quando você pode, por exemplo, encontrar um capacitor aqui, 100 microfarads, vejam lá, por 450 volts. E 100 microfarad por 100 volts. O que é que muda nisso, galera? A quantidade de energia que esse camarada pode aguentar passar por ele. Não, o corte da frequência vai ser determinado através dos microfarads, não é a tensão. Vejam que são capacitores totalmente diferentes em tamanhos, em peso e tudo, mas com capacitâncias iguais. O que é que muda o tamanho dele aqui? A voltagem, a isolação dele elétrica faz com que o tamanho dele fique maior. O material que é gastado nele aqui precisa de mais isolamento para ele aguentar essa tensão aqui tão alta, de 450 volts. Então, quais seriam os valores indicados para a gente usar na maioria dos nossos sistemas? Por exemplo, se você tem um sistema pequeno que não passa tanta energia, de poucos watts no amplificador, você pode usar capacitores até com, por exemplo, assim, com 100 a 250 volts, de 100 a 250 volts. Se você tem sistemas mais robustos que passa muita energia, aí, meu amigo, é de 250 em diante. 250, 400, 380. O quanto mais melhor, não influencia. Por exemplo, não acarreta nenhum problema no amplificador. Digamos, você colocar ou um capacitor de 450 ou um de 1000, a tensão só vai fazer com que esse capacitor tenha mais resistência, ele vai aguentar mais impacto, vai poder passar mais energia nele, mas não vai influenciar no som. Quem é o fator determinante do corte de frequência é a capacitância. Então a capacitância é determinante no corte da frequência, fazendo restringir mais os agudos aqui, ele vai cada vez mais cortar os graves, só deixar passar a frequência alta, e quanto maior a capacitância, mais ele vai deixar passar a frequência baixa. Dentro desses valores que a gente fez testes aqui, a gente achou, dá pra gente notar que é interessante a gente usar até 50, 60 microfarads para baixo nos médios graves. E se você, por exemplo, coloca, Douglas, e eu tenho um médio de 12, você tá testando com de 10, vai ser quantos microfarads? Vai ficar a seu critério para você testar dentro dessa escala, entre 47 e 80, 100, você viu que o 100 não corta tanto. Mas se você, por exemplo, tem, como eu disse antes, um alto-falante bem robustão, que suporta esse grave e não está interferindo nas regiões de baixa lá no sub, então não vai ter problema nenhum, vai usar também o de 100. Se você tiver dois, use dessa forma, que assim você vai evitar problemas com o capacitor, e não dá problema não no amplificador nem no falante, e sim no capacitor. Se você usar errado, ele vai estourar. Se usar energia
a tensão baixa aqui também vai estourar. Então é umas dicas que, por mais que seja simples, muitos não sabem e acaba às vezes tendo a possibilidade de ligar um médio para encorpar mais aquela região do som, mas às vezes não sabe que um simples capacitor desse aqui vai salvar. Se, por exemplo, você tem uma caixa de um som residencial e você faz um uso desse aqui, você coloca 2 capacitores assim para dar em volta dos 50 microfarads e coloca no positivo da caixa, para ela funcionar como uma caixa para alta frequência, vai ficar top. Não precisa você abrir a caixa e colocar lá dentro, não. Até mesmo no próprio fio ali, no positivo, como viria aqui, digamos que aqui tá vindo para uma caixa de 2 ou 3 vias. Aqui uma caixa de 2 ou 3 vias. Você colocando um capacitor aqui, esse capacitor vai atuar no alto-falante da caixa e não vai interferir também lá no capacitorzinho do Super Tweet. Você faça seus testes. É interessante esse teste na prática, como foi feito aqui, para você já ter uma noção de onde partir. Então, onde encontrar esse tipo de capacitor? É muito encontrado em várias fontes chaveadas, aqueles carregadorzinhos de laptop, carregadores dos mais variados possíveis, de impressoras, fontes de computadores mais antigas, tem capacitores assim com uma capacitância mais baixa. Inúmeros aparelhos tem, você só observa lá, respeitando o valor da tensão, a capacitância de acordo com o falante, você vai deixar o seu sisteminha aí bem alinhadozinho para você usufruir desse camarada o máximo possível. E se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí. E repito, né, cara, não vai sair daí sem se inscrever, né? Então, muito obrigado a participação de todos mesmo aí. Vocês são zica demais. Eu vou ficando por aqui. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Valeu, galera.